Se tem alguém que acredita nisso, dê um grito de glória aí ao nome do Senhor. Pergunte para mim, pastor, como eu ponho um ponto final na minha vergonha? Pergunte para mim. Não ouvi. 1, 2, 3. Sendo fiel. Tem uma história na Bíblia, hoje à tarde eu comentei com os irmãos e o Senhor me fez lembrar. É linda. História de um homem que era anônimo em Israel. Passando ele, no momento certo, no lugar certo, ouviu 2 homens tecerem um comentário acerca de um grande rei que se chamava Assuero. E falavam eles em tramas de morte. Neste momento, ele consegue delatar os opressores. E esses opressores foram enforcados. Isso foi colocado num livro que o rei lia toda noite, que era um livro de crônicas. Nesse inteirinho, este homem, que tinha por nome Mardoqueu, ou Mordecai, como você queira, ele continuou a sua vida. Ele era um homem diferente. Era pobre, mas tinha honra. Ele não se curvava diante de ninguém, a não ser o Deus de Israel. Ele era fiel. E neste inteirinho o rei levantou um herói na sua terra. Se chamava Amã. Todo mundo conhece a história. E esse Amã, de tanta glória que recebeu do seu rei, achava que era o rei da cocada santa. Achava que era a bala que matou John Kennedy, o único. Quando ele passava, ele queria que todas as pessoas massageassem o ego dele com aplausos, ovacionassem, gritassem, assoviassem, se inclinassem e dizia: ali vai um grande homem. Só que isso acontecia com qualquer um bajulador que não entendia de adoração. Mas quando ele passava perto do meu irmãozinho Mordecai, ou Mardoqueu, Mardoqueu olhava para ele e dizia assim: tu és grande, tu és herói, mas não se compara ao general do meu exército que está lá em cima. Aquilo incomodou os bajuladores que chegaram nele e disseram assim: Amã, tem um camarada aí que não se curva diante de ti. Ah, mas ele não se curva diante de mim por quê? Porque ele diz que o Deus dele é maior que tu. Amã ficou irado. Arrumou uma trama, sentou com o rei e disse: rei, por que a gente não destrói um povo aí? Que povo? Um povo judeu. Estão crescendo tanto, estão fazendo isso, aquilo. Como ele era um homem em quem o rei confiava, o rei disse: então seja feito aquilo que você quiser. Esse homem amante disse assim: eu destruo os judeus, pego toda a riqueza deles para mim e serei um homem grandiosamente rico. E mais uma vez, ele passa por essa trama perto de alguém e lá está Mardoqueu, que não se curva diante dele de novo. Ao invés de ele vir brigar com Mardoqueu, ele guardou aquilo para si e disse: eu te pego depois, amigo. A sua nação inteira vai sucumbir e vai morrer. Quando a notícia esparramou em Israel, chegou no ouvido de Mardoqueu essa história. E Mardoqueu havia sido aquele que havia preparado o coração de Esther para estar ao lado de Assuero, que foi uma das mulheres mais belas e santas da Bíblia. Ele consegue dar um jeito de falar com ela. Ela manda um recado para ele, diz: mande o povo jejuar e orar, porque eu vou entrar na presença do rei. Faz mais de um mês que ele não me chama. Se eu entrar lá e ele não gostar, ele pode mandar me matar. Mande o povo jejuar. Porém, se morrer, morri. Pelo meu povo eu faço qualquer coisa. Ela se enfeitou, ficou bela. Quando ela passou perto do trono do rei, o rei a viu. O rei ficou apaixonado por ela de novo. Ele ficou de queixo caído. Ele estendeu o cetro da misericórdia. Ela tocou a ponta do cetro. E ele disse: me pede, eu te dou até metade do meu reino, Esther. Ele disse: não, eu não quero a metade do seu reino. Eu quero que o senhor participe de um jantar comigo. E o rei: é claro que eu participo. E ela mandou o convite para Amã também. E ela fez mais de um jantar para que aquilo se tornasse uma coisa corriqueira, uma inteligência divina. E de repente, quando ela está sentada junto à mesa do rei, numa bela ocasião, este Amã miserável já havia mandado fazer uma forca muito grande, porque a sua mulher havia dito: se esse camarada Mardoqueu não se curva diante de ti, vamos matar ele, vamos enforcar ele, vamos colocar um ponto final na existência dele. Nesse inteirinho, Esther conta uma história ao rei. E o rei fica ouvindo a sua história, porque durante o jantar, do primeiro jantar, o rei participou com aquilo, viu a beleza de Esther, e ele foi dormir. E o jejum do povo tocou o coração de Deus. O rei virava de um lado para o outro na cama e não conseguia dormir. Chamou um dos seus capatazes e disse: me traga um livro para eu ler.
quando ele pegou o livro, de tantas histórias que havia, ele tinha que ler justo a história de Mardoqueu. A história de um homem que inibiu a morte do rei. Quando o rei leu o nome de Mardoqueu, ele disse assim: eu fiz alguma coisa por esse homem? E alguém disse: não, o senhor não fez nada por esse homem. Ele livrou o senhor da morte, está anotado no seu livro, mas não fez nada, o senhor nunca fez nada por ele. Estando o rei falando, levantou da sua cama, foi para o seu trono. Quando ele está dentro do seu trono, quem chega apressado para decretar a morte dos judeus definitivamente? Amã. Quando Amã se apresenta diante do rei, o rei grita assim: Amã, o que é que eu tenho que fazer com alguém de quem eu me agrado? O que é que um rei pode fazer com alguém por quem ele se agrada? Amã disse: sou eu esse homem, só pode ser eu. O rei me ama, o rei fala bem de mim, me convida até para jantares. Amã levantou e disse assim: ó rei, o homem de quem o seu coração se agrada tem que ser feito assim com ele. Se eu fosse eu, claro que eu não sou rei, mas se eu fosse, eu faria assim: eu colocaria roupas reais no corpo dele, a sua coroa na cabeça dele, colocaria ele sentado num cavalo bem bonito e colocaria príncipes ou pessoas importantes para puxá-lo no meio da cidade e gritando: assim faz o rei com alguém por quem ele se apaixona e respeita. Os olhinhos de Amã estão brilhando. Ele diz: pronto, vou usar a coroa. Era tudo que ele queria. Pois o rei levanta e diz assim: Amã, então você vai fazer uma coisa. O quê? Tem um rapaz sentado ali na porta, um que não se levantou quando você passou. Amã disse: não, não pode ser. Disse ele: o que tem? O que o senhor quer que eu faça? Aquele rapaz chama-se Mardoqueu. Ele me livrou da morte um dia. Como ele é fiel, coloque a minha coroa na cabeça dele. Coloque a minha roupa no corpo dele. Sente ele no dorso de um cavalo. Arraste ele pela cidade e grite: assim faz o rei com quem ele se agrada. Mão direita para cima. Dê um tapinha nas costas do seu irmão. Diga para o seu irmão assim: e só de lambuja a forca feita para ti, fique tranquilo. Quem fez para ti será enforcado nela. Você não nasceu para ser envergonhado. Só está sendo humilhado e envergonhado porque tem transgredido. Santifica a tua vida, põe o seu altar em dia. Chega em casa hoje, irmão, seja o sacerdote do lar, chama a mulher, chama os filhos, diz assim: vamos colocar um ponto em nossa existência. Ou a gente é crente, ou a gente não é crente. Larga a mão de ficar em cima do muro. Para de ser esse crente meia pataca. Larga a mão de ser esse crente frouxo, morno. Entra na presença de Deus e o Senhor te colocará asas para voar. Muitas vezes, isso é importante. Alguns entre nós, não conseguindo conviver com complexos, com acusações e vergonhas, omitem diante dos homens que são crentes. Tem vergonha de assumir a sua fé. Tem gente aqui dentro, pasme você, trabalha no mesmo trabalho há mais de 15 anos e ninguém sabe que ele é crente. Antigamente, pelo menos, a aparência mostrava que era crente. Agora nem a aparência mostra mais. Então, é difícil detectar um crente hoje, porque alguns têm vergonha por causa da sua fé. Olhe para o seu irmão e diga assim: não se envergonhe da sua fé. Diga: porque se tentarem te humilhar por causa da sua fé, serão mortos, porque você não será envergonhado. Segundo o livro dos Reis, Israel está passando fome de novo. O céu está fechado. O rei está desesperado, andando de um lado para o outro. Passa perto de um muro e escuta uma conversa do lado do muro. Duas mulheres estão se falando. Não, eu matei meu filho ontem, hoje é o seu. O rei olha do outro lado do muro e diz: o que está acontecendo? Uma chorando diz: ontem eu matei meu filho para a gente comer. E essa agora não quer matar o dela, porque ela prometeu que ia matar. O rei ficou tão desesperado.
E ao invés de aplicar